Você já se perguntou como podemos realmente conhecer a Deus? Será que o Deus Todo-Poderoso pode ser compreendido por seres humanos limitados? E o que significa conhecer a Deus, além de simplesmente saber que ele existe? No nono episódio da nossa série Fundamentos da Fé Cristã, vamos explorar o fascinante tema do conhecimento de Deus, meus irmãos. E eu quero que você me acompanhe nesta jornada, porque entender como podemos conhecer a Deus é uma das questões mais transformadoras da nossa fé. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Por causa de sua autorrevelação, Deus pode ser conhecido por suas criaturas humanas. Este conhecimento se baseia em dois fatos. Primeiro, a decisão espontânea de Deus quanto a tornar-se conhecido por meio da revelação geral e da revelação especial. E segundo, a capacidade que Deus deu aos seres humanos como portadores da imagem divina de conhecê-lo. Conhecer a Deus pessoalmente é o maior privilégio dos crentes. Trata-se da própria vida eterna e vem somente por meio da revelação de Deus no Filho. Ainda assim, os incrédulos têm algum conhecimento de Deus, mas o reprimem para sua própria destruição. A revelação geral é a revelação de Deus a todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Ocorre por meio da criação, da consciência, do cuidado providencial de Deus e de um senso inato de Deus que todas as pessoas possuem. Os receptores da revelação geral sabem que Deus existe e conhecem alguns de seus atributos divinos e os princípios básicos de sua lei moral. A revelação especial é a revelação de Deus a pessoas em momentos específicos e em lugares específicos. Ocorre por meio de eventos históricos, de sonhos e também de visões, do discurso divino direto, da encarnação e da escritura. Os receptores da revelação especial conhecem o caminho da salvação e sabem como andar com Deus de modo a agradá-lo. O conhecimento de Deus que as pessoas possuem não é um conhecimento exaustivo, mas é real, é conhecimento genuíno do Deus Criador, Redentor e também é suficiente, divinamente adaptado à capacidade humana limitada. Em outras palavras, Deus também é incompreensível. Se pensarmos em um dos sentidos do termo incompreensível, significa que algo é completamente ininteligível, do qual nada se pode saber. Não é neste sentido que Deus é incompreensível. O sentido aqui posto é que Deus nunca pode ser completamente compreendido. Embora Deus seja conhecido, à medida que ele se revela e do modo como ele se revela, Deus nunca pode ser plenamente conhecido por suas criaturas limitadas. Inclusive, nem mesmo um único aspecto de Deus pode ser totalmente compreendido. Essa limitação se deve a dois fatores. Criaturas finitas não podem jamais entender completamente o Deus infinito, e as criaturas humanas padecem dos efeitos noéticos, ou seja, intelectuais da queda, de tal forma que sua compreensão de Deus é distorcida. Desde sua primeira página, a Escritura tem como pressuposto que Deus pode ser conhecido. Aliás, a Escritura é a forma escrita, divinamente inspirada, da revelação de Deus aos portadores de sua imagem, cujo objetivo é permitir que eles possam conhecê-lo. Como Jeremias ressalta: assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico amor inabalável, justiça e retidão na terra. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. O único motivo que um humano pode ter para se gloriar é o fato de conhecer o Deus vivo. A Bíblia mostra 5 modos de revelação especial, que é a comunicação entre Deus e as pessoas. Primeiro modo, a Escritura conduz a fé em Cristo para a salvação e capacita os crentes para toda boa obra. Isso nós podemos ver claramente em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 15 aos 17. Outros modos são acontecimentos históricos, por exemplo, o Êxodo, pelos quais Deus manifestou poder, justiça e ira. Também por sonhos e visões, por exemplo, Abraão e José, comunicações internas pelas quais Deus revelou sua vontade. Quarto, pronunciamento divino direto, por exemplo, a comunicação de Deus com Moisés, por meio do qual ele expressou seus mandamentos e promessas. E quinto, a encarnação, pela qual o Filho de Deus se tornou homem e revelou as palavras, as obras e a natureza de Deus. Certas pessoas, em determinados momentos e em determinados lugares, receberam revelações especiais que lhes permitiram conhecer pessoalmente a Deus, seus caminhos e sua vontade. Independentemente da Escritura, mas confirmada por ela, a revelação geral é o meio pelo qual Deus se revela universalmente. Essa revelação ocorre de 4 modos. Primeiro, a criação, que revela o Deus Criador. Romanos capítulo 1, Salmo de número 1. Segundo, a consciência humana, pela qual todas as pessoas conhecem algo dos padrões divinos, de certo e errado, e que, portanto, revela a Deus como legislador moral. Romanos capítulo 2, do verso 12 ao 16. Terceiro, a providência divina, a obra contínua de Deus, pela qual ele sustenta a criação existente, revelando assim sua bondade e cuidado, como nós vemos em Atos, no capítulo 14, do 8 ao 18. E quarto, um senso inato de Deus, uma consciência divinamente implantada de que Deus existe e merece ser adorado, como em Atos, capítulo 17, do 22 ao 31. Todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares, receberam a revelação geral, pela qual sabem que ele existe, conhecem alguns de seus atributos e sabem alguma coisa de sua lei moral. Embora a revelação geral realmente manifeste Deus, ela não é suficiente para fazer com que as pessoas tenham um conhecimento pessoal de Deus que leve à adoração sincera e à dependência dele. O problema não está na revelação geral em si, mas nos receptores pecaminosos, que não conseguem ver esta revelação como deveriam. Ao rejeitar a revelação geral, eles são indesculpáveis, como diz Romanos capítulo 1 e o versículo de número 20. Não conhecem a Deus como deveriam, como está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 21. Para conhecer o Pai, é preciso que o Filho o revele, capacitando pessoas pecadoras a conhecerem Deus para sempre. Como disse Jesus em sua oração: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste." João capítulo 17 e o versículo de número 3. Esse conhecimento salvador vem por meio do Espírito Santo, autor das Escrituras e aplicador da redenção, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 10 ao 13. Enquanto esperam pelo dia em que conhecerão a Deus face a face. Os crentes o conhecem agora, pela fé, de um modo parcial,
porém verdadeiro. Mesmo conhecendo Deus face a face, ele sempre será incompreensível. A incompreensibilidade divina é destacada em Jó, em uma série de perguntas. Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é tão alta quanto o céu. Que poderás fazer? É mais profunda do que o Sheol. Que poderás saber? Jó capítulo 11, versículos 7 e 8. As respostas são não e nada. Este dilema se deve à distinção criador-criatura. Deus é infinito e os seres humanos são finitos. Portanto, a capacidade humana de conhecer também é limitada, como está em Isaías capítulo 40 e o versículo 18. Aliás, meus irmãos, não conseguimos compreender completamente coisa alguma a respeito de Deus. Sua grandeza, como está em Salmo 145:3, seu entendimento, Salmo 147:5, seu conhecimento, Salmo 139:6, seus caminhos e pensamentos, Isaías 55:9, bem como sua riqueza, sua sabedoria, seus juízos e seus caminhos, como está em Romanos capítulo 11 e o versículo de número 33. Consequentemente, Deus, por ser conhecido da maneira e à medida que se faz conhecido por meio das revelações gerais e especiais. O conhecimento humano de Deus é parcial, porém verdadeiro e suficiente, conquanto Deus permanece incompreensível. Agora falaremos dos 3 principais erros relacionados à doutrina do conhecimento de Deus. Primeiro erro: agnosticismo é a negação do conhecimento de Deus. Ateísmo é a negação da existência de Deus. Os dois são contestados pela perspectiva bíblica sobre o conhecimento de Deus e pela experiência religiosa universal. Segundo erro: algumas pessoas afirmam conhecer a Deus de uma forma mais profunda e íntima do que os demais, porque possui algum conhecimento secreto. Esta ideia gnóstica ou mística inventa novos caminhos para alcançar o conhecimento de Deus. Por exemplo, um ascetismo extremo que conduza ao êxtase. Isto é refutado pelos meios divinos ordenados, especialmente a Escritura, pelos quais este conhecimento deve ser obtido. Terceiro erro: a obsessão moderna com a experiência humana como fonte suprema do conhecimento de Deus. Evitando a revelação divina, especialmente a Escritura, essa abordagem formula sua concepção de Deus com base em experiência individual e coisas semelhantes. Isto nada mais é do que uma projeção humana em Deus. Agora vamos aplicar a doutrina do conhecimento de Deus. A Escritura mostra a honra que os crentes têm através do privilégio concedido aos seres humanos, conhecer a Deus pessoalmente. Portanto, os cristãos devem ser eternamente gratos a Deus por ele se revelar por meio de seu Filho e de seu Espírito, concedendo-lhes a vida eterna, não uma realidade que se concretizará após a morte ou com a volta de Cristo, mas a posse atual do conhecimento de Deus. Este conhecimento deve ser alimentado e vivido todos os dias por meio da leitura, da oração, da aplicação e da meditação nas Escrituras. A experiência comum da revelação geral é um bom trampolim para os cristãos iniciarem conversas que levem ao Evangelho. Perguntas como, por exemplo, o que você sente quando observa a grandiosidade dos picos das montanhas ou a vastidão do oceano? Ou também podemos perguntar,
O que você faz quando percebe que há hipocrisia em seu coração porque não consegue viver de acordo com os padrões que estabeleceu para si mesmo? E para concluirmos, por que você acha que foi poupado naquele terrível acidente de automóvel? São perguntas, meus irmãos, que podem provocar a autorreflexão e ajudar a pessoa a dar um passo no caminho do recebimento da salvação por meio do Evangelho. O conhecimento de Deus é o maior privilégio que podemos ter. Não se trata apenas de aprender sobre Ele, mas de viver em comunhão com Deus vivo, que nos ama, nos salvou em Cristo e quer transformar completamente nossas vidas. Então, minha pergunta para você é: você tem buscado conhecer verdadeiramente a Deus? Não apenas saber sobre Ele, mas ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Deixe o seu comentário abaixo para trocarmos ideias sobre o conhecimento de Deus. Que hoje você decida mergulhar mais fundo na palavra, na oração e na obediência, para que o conhecimento de Deus transforme a sua vida por completo. E também não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus lhe abençoe em tudo e até o próximo vídeo.